Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Profética. Nesse vídeo eu quero estar compartilhando um rápido estudo bíblico acerca da perfeição de Cristo. Nesse vídeo nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho sobre a perfeição de Cristo. Então vamos aqui direto ao assunto, Jesus, nele não havia pecado. Conforme está em 1 João capítulo 3, versículo 5, olha só o que a Bíblia vai dizer. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, esse aqui é o primeiro ponto, acerca da perfeição de Cristo. Nele não havia pecado, em Cristo não havia pecado. Outra coisa aqui, Jesus também não conheceu o pecado, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Esse aqui é o segundo ponto. O terceiro ponto é que Jesus não cometeu pecado, conforme está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha só o que a Bíblia vai dizer. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então aqui já vamos ter aí basicamente já 3 pontos aí acerca da perfeição de Cristo. Nele não havia pecado, ele não conheceu o pecado e ele não cometeu pecado. E ele era sem pecado, conforme está em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos dar aqui continuidade aqui sobre a perfeição de Cristo. Seus inimigos tiveram que confessar esta realidade. Lucas 23, 14, olha só o que a Bíblia vai dizer. Disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem. Ou seja, em Cristo, em Jesus, não havia culpa, não havia pecado. Ou seja, os seus próprios algozes, os seus próprios inimigos tiveram que confessar essa realidade que é a perfeição de Cristo. Outra coisa aqui, o sexto ponto. Mas por nossa causa foi feito pecado, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha só o que o texto vai dizer. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. E ainda vai completar aqui, para a gente finalizar, deste modo nos tornamos justiça de Deus. Ou seja, no próprio texto vai dizer, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, e tinha um propósito, tinha um objetivo. Olha só qual foi o objetivo: para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então aqui basicamente é um rápido estudo bíblico acerca da perfeição de Cristo. Recapitulando aqui, para que você possa compreender melhor, olha só. Em Cristo, Jesus, não havia pecado, ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado, ele era sem pecado. Os seus inimigos tiveram que confessar essa realidade. Ele, por nossa causa, foi feito pecado, mas com um propósito, com um objetivo, que era nos tornar justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, glorifico a Cristo pela sua perfeição, eu glorifico a Deus pela sua obra, pela sua redenção. Ele morreu e ressuscitou e vive para todo sempre, e em breve voltará para buscar a sua igreja, conforme ele mesmo prometeu. Seja abençoado, seja edificado pela esta palavra. Que o Deus de Israel possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus Cristo.